Vamos agora, você pergunta e nós respondemos consultando a Bíblia. Aqui quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal. E temos a primeira pergunta, pastor. NQI é um homem. O que a Bíblia nos fala a respeito da unção profética? Tem base bíblica? Queremos dizer que a unção profética seria o dom de profecia, embora hoje estejam usando uma expressão nova, que não é diferente da própria que a Bíblia menciona no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, quando o apóstolo menciona os 9 dons do Espírito, dentre eles o dom de profecia. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Então aqui está esses dons espirituais. Agora, é preciso que entendamos que o dom de profecia hoje não é para orientar a vida de ninguém, porque há pessoas que se declaram possuir a unção profética e ficam profetizando sobre a vida das pessoas, e a maior particularidade que abordam é problemas de casamento, dando ideias ou sugerindo casamento de fulano com Beltrano ou vice-versa. Capítulo 14 de 1 Coríntios, nós encontramos no versículo 3 a palavra: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então aqui a finalidade da profecia é esta: edificar, exortar e consolar, não uma pessoa, mas a igreja através de uma manifestação profética. Mais uma pergunta, aqui é o Nilson que ele pergunta: a pré-existência e a pré-história tem algo a ver com a reencarnação? Nós queremos dizer ao nosso consulente que falar em pré-existência, para nós que lemos a Bíblia, isso não existe. Porque no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 1, menciona que o espírito do homem é colocado nele no momento da gestação. Logo, o homem, o ser humano, não tem pré-existência. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor: o que estende o céu e o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, a geração de um ser é pela vontade de duas pessoas, e no encontro do espermatozoide com o óvulo materno é que se dá então ali o início de uma vida. E isso é provado então pelo livro de Zacarias 12:1, que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Agora, pré-existência ou antes de nós, antes dos seres humanos, foram criados os anjos. Eles tiveram vida antes de nós, seres humanos. Capítulo 38 e versículo 7 do livro de Jó, nos é apresentado isso. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então aqui está mostrando que os anjos tiveram existência
antes de nós, mas nós passamos a existir no momento em que somos gerados. Outra posição é que ressurreição é uma doutrina bíblica, mas reencarnação não tem apoio bíblico. Capítulo 9 e versículo 27 do livro de Hebreus. Está indicado: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem não retorna a este mundo no corpo de outro, como ensina a doutrina da reencarnação por Allan Kardec, mas depois da morte é juízo. O povo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus para juízo das obras que ele praticou durante a sua vida. Desse juízo, ou ele vai estar com Cristo no céu, ou vai estar distante do céu, no lugar conhecido como Hades, ou o mundo invisível dos mortos, que nós chamamos também de inferno. Leia Lucas 16, 19 a 31. NQI é um homem, pastor. Ele pergunta: que significam morte eterna e vida eterna? Nós queremos dizer o seguinte, que morte eterna não é aniquilamento eterno. A palavra morte, na Bíblia, é diferente, tem dois sentidos: morte, do grego thanatos, e morte necrosis. Então, morte eterna tem o sentido de separação eterna de Deus. É o estado dos que morrem sem Cristo e viverão para sempre em tormentos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 41 e 46. Repetindo: irão estes para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Tenho lido na Bíblia Lucas 16, 22 a 26. Agora vamos observar a outra parte, vida eterna. O que significa? Vida eterna é uma possessão presente. Vou repetir: vida eterna é uma possessão presente que se inicia no dia, no momento em que alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador. E essa expressão, vida eterna, é originária das palavras gregas zoen aionios, e fala de uma comunhão com Deus que não havia por causa da separação entre o homem e Deus, decorrente do pecado, como diz o profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. As vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem de vós o seu rosto, para que vos não ouça.
Quando então recebemos a Cristo, recebemos a vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavras de Jesus em João 5:24. 3 bênçãos nós encontramos neste versículo. Primeira, o tempo do verbo tem a vida eterna, não terá, mas tem. Segundo, como decorrência de ter a vida eterna, não vai entrar em condenação no futuro. Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Passou da morte para a vida. A morte para a vida significa o estado de pecado em que vivíamos, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 1 do livro da Epístola de Paulo aos Efésios. Ele vos deu vida quando estáveis mortos em ofensas e pecados. Passamos da morte para a vida. Outro texto mencionado por Jesus é João 6,47. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que criais no nome do Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículos 12 e 13. Prezado ouvinte, você tem uma Bíblia na mão. E estas coisas foram escritas, ou seja, a Bíblia foi escrita, para que tenhamos essa certeza de vida eterna. Quando João terminou o relato do Evangelho, do quarto Evangelho, ele diz nos versículos 30 a 31 do capítulo 20, Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pastor, aniquilacionismo é heresia? Sim, aniquilacionismo é heresia. Há muitas passagens que refutam o aniquilacionismo. Para propósitos de ilustração, citamos um texto que já foi citado anteriormente. É o versículo 46 do capítulo 25 de Mateus. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. De forma alguma, o castigo falado em Mateus pode ser classificado como extinção de consciência de sofrimento. E, de fato, se falta sofrimento real, então também falta o castigo. Repetindo, castigo requer sofrimento, e sofrimento necessariamente requer consciência. De modo que negar o castigo, falar de aniquilamento, é uma heresia. Nós temos que entender que alguém pode existir e não ser punido, mas pode ser punido e não existir. Aniquilação significa obliteração da existência e qualquer coisa que pertença à existência, tal como castigo. Então, a aniquilação impede que haja castigo. Como saber se o castigo, referido em Mateus 25:46, não requer uma extinção da consciência? Por vários motivos.
por exemplo, considere o fato de que não existe grau de aniquilação. Ou alguém é aniquilado ou não é. As Escrituras, ao contrário, ensinam que existirão graus de castigo, graus de punição, e isso é encontrado em Mateus capítulo 11. Foi o próprio Jesus que falou da punição futura para pessoas que se mantêm rebeldes contra a palavra de Deus. Diz o texto de Mateus 11, 20 em diante: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido, ou abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, se haverá graus de punição, não pode haver aniquilamento.